Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Nossa leitura é sistemática, mas estamos em semana de encontro de pastores e nossa leitura já não está sendo sistemática. Tivemos a abertura do encontro de pastores internacional de pastores. Sim, internacional. Em agosto de 2025, que a gente chama Encontro de Agosto. Que está acontecendo em Goiânia. Tivemos o culto de abertura e foi especial, foi abençoado. E a gente percebe quando Deus está atuando em apontando direções e até mudando padrões. E tudo a gente percebe, a gente percebe Deus. Talvez alguém possa não ver, mas eu consigo ver Deus. E eu vou lhes dizer já uma frase repetida que a gente fala ela de vez em quando. Você só consegue ver a Deus se Ele estiver dentro de você também. Você só consegue ver Deus nas pessoas se Deus estiver dentro de você também. Senão você não conseguiria ver nas outras pessoas. Isso é bom. E ver Deus nas situações, ver Deus nas ocasiões, é porque Deus já está dentro de você. E damos graças a Deus por isso. Pois bem, o culto de abertura foi lido o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E o pregador foi lá da cidade de Aracaju, no Sergipe, foi o pastor René. O pastor René Dayan é um pastor jovem, assim, que começou o ministério não há muito tempo, e ele foi o escalado para pregar, por trazer a palavra no primeiro dia, no culto da abertura. E penso que ele foi bem sucedido. E ele tomou a mensagem do profeta, além da escritura, e isso por si só já traz a bênção para nós. A escritura é esta aqui que eu quero ler. Ele leu 1 Samuel capítulo 16, verso 6. E eu quero apenas estender um pouco mais e ler o verso 7. Mas ele não leu como leitura oficial, o pastor, o pregador da abertura do encontro. Mas ele leu depois no decorrer da mensagem. E a leitura, esse texto aqui, ele é muito especial, sim. E é o que nós vamos ler. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que texto bonito para se ler, para meditar e até para deixar marcado, que é o que eu sempre incentivo aqui na nossa leitura bíblica diária, ler e deixar marcado, pois tudo que está marcado, automaticamente a gente lê mais rápido, a nossa atenção é chamada para aquele ponto da Bíblia. E essa foi a escritura lida pelo pastor René Dayan. A sua esposa dele pregou, ou melhor dizendo, cantou após a leitura da mensagem e ele pregou. E ele tomou uma mensagem chamada Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Eu trouxe aqui apenas notas, coisas que eu anotei durante o culto, e frases e coisas que Deus nos dá através da meditação da palavra, ministração da palavra. E anotei muitas coisas aqui que são muito boas. Ele, depois de falar sobre escolha, fez uma comparação bem da vida cotidiana. E ele disse assim: quando você vai na feira livre comprar tomates, você vai escolher os tomates pela aparência. É natural, pois ninguém vai na feira comprar tomates e escolhe deliberadamente os tomates mais feios ou manchados ou mais velhos. Escolhe os melhores e mais bonitos.
Aí ele disse, e Samuel cometeu esse erro. Ele foi pela beleza exterior, pela aparência. Olha que ilustração inspirada mesmo. E ele disse assim, nós precisamos tomar cuidado em escolher, porque quando se trata das coisas de Deus, daí a gente não pode escolher pela visão, pelas aparências. E aí é claro que no nosso coração, na nossa mente, já flui muitos pensamentos, a gente já começa a trazer para o nosso coração muitas meditações. Para escolher espiritualmente, não pode ser pelos sentidos. Anotei tudo isso aqui, estou apenas revendo com vocês que participaram do culto. Merece voltar, quem não assistiu, ir lá no YouTube, na página da Igreja do Tabernáculo de Goiânia, e participar, né? Assistir essa mensagem do culto de abertura. Então, temos de ter cuidado com as nossas escolhas espirituais, pois não podem ser por aparência. Aí isso entra a escolha natural do casamento, a escolha do trabalho. Tem uma boa parcela da parte espiritual que você precisa levar. Claro, o casamento é físico e você precisa ter o elemento físico, sim. Ele é indispensável. Mas também tem uma parte espiritual que você não pode ignorar. E se quem ignorar fica mal servido, viu? E o pastor citou primeiro a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27, que fala da aparência, né, que Deus não escolheu as coisas loucas, não escolheu as coisas sábias deste mundo, mas escolheu as coisas loucas. E aí Paulo vai fazer uma comparação de aparência, mostrando para nós o que Deus valoriza. Graças a Deus que Deus valoriza o que você acumula dentro do coração. As coisas eternas. Deus não é enganado pela aparência. Nós somos. Tem uma frase que diz assim que nós somos enganados pela aparência. Aliás, nós não somos enganados pela aparência. A gente é que se engana, as aparências não enganam, a gente é que se engana com as aparências. Elas estão lá, cruas, patentes, visíveis, mas os nossos sentidos nos fazem enganar. O pastor René, pregador da abertura, leu a mensagem do profeta, e ele tomou apenas uma mensagem, ao que eu me lembro que ele anotou, que eu anotei, melhor dizendo, que foi a mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Uma mensagem pregada pelo nosso profeta, irmão William Marion Branham, mensagem muito poderosa, especialmente falando da luta interna de cada um, de qualquer fase da vida. Essa mensagem vai nos ajudar muito. Eu tenho uma história curiosa através com essa mensagem, que eu já contei para a igreja, para o meu povo. Eu era bastante jovem e tinha um grande amigo, aliás tenho ainda, inclusive tive a satisfação de vê-lo nesse encontro, ainda não o cumprimentei. Abraço grande, Sandro Adriano. Deus o abençoe, irmão Sandro. Hoje ele mora lá em Anapu, no Pará. E crescemos juntos, nossa juventude na igreja. Irmão Sandro é um grande amigo, companheiro. E éramos bastante jovens e um dia ele pegou essa mensagem na sala de mensagens e me deu ela dedicada, essa mensagem. Eu tenho ela guardada. Ele me deu como um presente. E o admirável é que é um presente de um jovem rapaz para outro jovem rapaz. E ele fez uma dedicatória, e entre as palavras que ele escreveu, ele diz assim: essa mensagem parece muito contigo. Aliás, não sei se ela parece contigo ou se é você que parece com ela. E eu guardei essa frase assim, a mensagem foi lida já e relida várias vezes, e faz parte da nossa infância, faz parte da juventude, faz parte da vida de casado e da vida ministerial também. A mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. E o pastor René usou essa mensagem falando
tirando parágrafos, tirando pepitas especiais da mensagem, e uma delas foi: eu não conheço ninguém que se decepcionou com Jesus. Olha que declaração mais boa, mais gostosa e até óbvia. Porque Deus não decepciona. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Jeová do Velho Testamento é Cristo do Novo. Ele não decepciona. Ele nunca decepcionou ninguém que chegou nele. Ele nunca despediu vazio quem buscava algo nele. Então, se simplesmente nos rendemos a Deus, ele simplesmente não falha. E todas essas palavras, gente, elas enchem o nosso coração. Sim, elas enchem o nosso coração, nos satisfazem. Ele contou a história, passou pela história de uma senhora, de uma irmã que tinha 60 anos de idade. Quando se encontrou com o irmão Brana, ela já estava na casa dos 60 anos. E era uma avó, provavelmente uma avó de 60, mas ela tinha uma aparência de uma moça de 30. Sim, porque de 30 pode-se dizer que era uma moça. E o irmão Brana ficou intrigado com a aparência tão jovem daquela senhora de 60 anos de idade. Perguntou para ela, por quê? Ela disse: quando eu vim a Cristo, eu entreguei todos os meus problemas. Eu deixei que a minha fraqueza fosse fortalecida. Em outras palavras, fosse fortalecida por Cristo. Fica aqui o recado para cada irmão, para cada irmã, pois fraco nós já somos. Eu reconheço isso frequentemente. Fraco nós somos. Mas que tal não deixar apenas na fraqueza, mas avançar dessa etapa? Pois reconhecer que é fraco e incapaz, isso tem que estar em nós, mas você não pode parar aí na fraqueza que você reconhece. Mas avançar para o próximo ponto, para o próximo nível, que é, então, já que sou fraco, eu vou confiar em Deus, que tudo dá conta, que tudo pode. Irmão, irmã, não sabemos quão pesadas são as suas lutas, as intrigas, as tristezas. A gente não sabe, eu não sei. Mas que tal confiar em Deus, não apenas para ficar jovem, com aparência mais jovem, mas para que Deus possa realmente solucionar, para que Deus possa realmente nos descansar, nos dar um dia descansado, nos dar uma vida descansada, uma noite descansada. Pois, se Deus não fizer, em vão vigia a sentinela, disse o salmista. Em vão a gente tenta construir, se Deus não constrói. A mensagem do pastor René foi terminada de uma maneira até abrupta. Na minha maneira de ver, ele terminou de maneira rápida. Quando pensávamos que ele ia chegar, Samuel escolheu a Davi. Quando ele voltou lá, ele fez esse equilíbrio entre a mensagem perfeita força e a escolha de Samuel, de Davi, o profeta Samuel, vendo a escadinha, ele usou o termo escadinha dos filhos de Jessé. E eu pensava assim que ele ia chegar no Davi e encerrar na escolha de Davi, né? Mas ele terminou assim de uma maneira abrupta, entregou a mensagem da confiança, da fraqueza e da não enganar-se com as aparências. Pois Deus olha de maneira bem mais profunda. Deus olha para o coração. Zela então do que está dentro do teu coração, viu? Tenham todos um bom dia, um Deus abençoe para cada irmão, para cada irmã. O encontro de pastores continua. Hoje, na parte da manhã, às 7h30 da manhã, temos a reunião interna, né, dos pastores, onde os pastores começam um devocional orando, cantam dois hinos, parece, e a gente lê e vai orar. E aí temos perguntas, temos palavras, entrevista com os pastores mais velhos, às vezes até mais novos também, que serve para orientação, né, e compartilhamento das lutas, dos sofrimentos de cada um, e resposta de perguntas, questões que são
discutidas dentro da mensagem. Vamos ter uma mensagem nova, já temos uma mensagem nova muito especial que chega nesse encontro para nós, já recebi. Então assim, essa é a parte da manhã. E na parte da tarde, 18h30, vai estar começando, talvez até antes, o encontro, segundo dia do encontro, que você não pode perder. Meus irmãos de Lusiânia, de Trindade, de Santana e todos os demais que dão o carinho de estar conosco, não perca, participe, receba as bênçãos de Deus. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir.